Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Nesta semana voltou à tona a questão do aborto. Primeiro, devido ao caso da menina de 11 anos em Santa Catarina que engravidou após ter sido supostamente estuprada por um menino de 13 anos. Eu digo supostamente porque o caso ainda está nebuloso e corre em segredo de justiça. Paralelamente a isso, os magistrados da Suprema Corte dos Estados Unidos derrubaram uma decisão da década de 70 que legalizava o aborto no país, deixando para os estados decidirem se é legal ou não. Por esta razão, vou falar novamente sobre este tão importante assunto que eu já havia comentado quando a Colômbia descriminalizou o aborto até a 24ª semana, ou seja, até o 6º mês. Argentina, Uruguai, Cuba e Guiana também já haviam legalizado, falando aqui da América Latina. Fique comigo até o fim deste vídeo para que você aprenda o que a Bíblia diz sobre isso, qual a vontade de Deus em relação a isso e possa orientar e esclarecer outras pessoas. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Basta clicar aí no botão vermelho logo abaixo do vídeo. Clique também no sininho para ser avisado todas as vezes que publicarmos um vídeo novo aqui no canal. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para que o YouTube saiba que o vídeo é importante e envie para outras pessoas. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! Aborto é a interrupção de uma gravidez pela remoção de um feto ou embrião antes que ele seja capaz, que ele tenha condições de sobreviver fora do útero, normalmente antes de 24 semanas de gestação. Porém, na 4ª semana, o coração já está batendo. Com 8 semanas, já tem braços, pernas e começa a formação dos dedos. Com 12 semanas, já tem o rosto praticamente formado. Existem casos, evidentemente, de abortos espontâneos que ocorrem de maneira involuntária, sem que seja o desejo da mãe, ou seja, de maneira não intencional ou deliberada. Em torno de 80% desses casos acontecem antes das primeiras 12 semanas de gravidez. Um aborto não intencional ou espontâneo não depende da vontade de uma mãe e ela não tem controle sobre isso. Se dá por uma série de fatores, mas principalmente por anomalias cromossômicas. Abortos inseguros e clandestinos em instalações precárias, com pessoas sem formação médica e com equipamentos contaminados, matam cerca de 47 mil mães todos os anos. Além dessas mortes, cerca de 5 milhões dão entrada nos hospitais devido a esses abortos. No mundo ocorre cerca de 56 milhões de abortos todos os anos e quase a metade deles são inseguros. A grande verdade é que um embrião ou feto é um ser humano com direito à vida e negar isso a qualquer deles é homicídio. O aborto terapêutico provocado para salvar a vida de uma mãe é uma coisa. Outra coisa bem diferente é um assassinato intencional e deliberado quando a mãe não está sob risco nenhum. Não importa se o modo escolhido para tirar a vida desse ser humano seja por ingestão de produtos químicos farmacêuticos ou por cirurgia das mais variadas formas. Em todos estes casos, é um homicídio. Em alguns casos, o médico realiza um vácuo no útero da mãe e aspira o feto. Em outros, se dilata o útero e raspa o feto. Em alguns casos, é feita a dilatação cervical, pela vagina se corta o feto em pedaços, aspira os pedaços e depois monta o feto de novo fora da mãe para ter certeza de que não ficou nenhum pedaço lá dentro
que poderia causar uma infecção. Um outro método é forçar o trabalho de parto muito antes da hora, para expulsar o feto para fora. Obviamente, muito antes dele ter condições de sobreviver aqui fora. Em fetos que têm entre 5 meses e 6 meses e meio, sabe como era feito em grande parte do Brasil, até que foi proibido em 2003? Puxava o feto para fora. 6 meses e meio podemos até chamar de criança. Puxava todo o corpo da criança para fora e deixava a cabeça lá dentro. Através de um catéter, sugava o cérebro da criança e então a cabeça passava sem o cérebro. Sem falar das ervas, dos socos na barriga e outros meios de assassinato. Pessoas praticam o aborto por uma série de razões. Ter um filho neste momento não é conveniente para os pais. Assassinato. Não tenho condições financeiras de cuidar bem desta criança. Se eu tiver um filho agora, não dá. Assassinato. Não vou ter condições de dar uma boa condição para o filho. Os filhos que já tenho tomam conta das minhas condições financeiras. Assassinato. A mãe acha que é muito nova, o pai não assume a criança, os pais estão desempregados. Assassinato. Não posso ter esse filho porque foi fruto de uma violência, um estupro ou incesto. Assassinato. A criança vai nascer com um problema de saúde ou então não é do sexo que eu queria. Assassinato. Perceba que o que muda é só a motivação do crime, mas o crime é o mesmo. É bom lembrar que no Brasil o aborto é crime, com penas previstas de até 3 anos para a gestante e de até 4 anos para quem retirou o feto da gestante. Só é permitido pela lei brasileira o aborto em 3 situações: se houver risco de morte para a gestante, quando a gestação é resultado de um estupro, ou se o feto tem anencefalia, ou seja, não tem cérebro. Agora, uma informação importante: a permissão que a lei dá para abortar nesses casos não significa que não houve crime. Houve crime ao abortar? Houve. Houve assassinato? Houve. Mas nesses casos não haverá punição por uma questão de utilidade pública. Simples assim. Um filho que rouba um pai comete um crime, é culpado, mas ele não é punido pela lei, porque existe um negócio chamado escusa absolutória, que impede que a pena seja executada. A Constituição brasileira protege a vida humana desde a fecundação do espermatozoide com o óvulo. Artigo 2º do Código Civil Brasileiro. A personalidade civil começa quando? A partir do nascimento. Mas os direitos do nascituro, ou seja, daquele que vai nascer, são garantidos desde a concepção, o que significa desde o momento em que o espermatozoide fecundou o óvulo. Teve uma relação sexual, por até 72 horas o espermatozoide fica à procura de um óvulo. Se ele encontrou e penetrou no óvulo, pronto, houve fecundação. Está feito. Juntou 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai, está feito o ser humano. Jó no capítulo 3 e versículo 16 diz que se ele não tivesse nascido, seria como um aborto oculto, não existiria. Seria como as crianças que nunca viram a luz. Abortar é negar o direito a um ser humano de ver a luz que Deus preparou para que ela visse. O salmista disse no Salmo 58, versículo 8, como a lesma que se derrete, assim se vão. Como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol. Abortar é assassinar um ser humano antes que ele possa exercer o seu direito de ver a luz do sol. Em vez de nós avançarmos com leis mais humanas, estamos regredindo. Os antigos assírios consideravam a tentativa de aborto, não precisava nem abortar, a simples tentativa de aborto como crime punível de empalação. Sabe o que é isso? Atravessar o corpo da pessoa com uma estaca e deixar ela morrer de dor
e sensação de sede, ou seja, morte por tortura. Agora, aquilo que antes era considerado, mesmo por povos bárbaros, um crime hediondo, em pleno século XXI, leis estão sendo instituídas para dizer que isso é normal. Infelizmente, aquilo que começou em 1920 com a União Soviética, a legalização do aborto, está cada vez mais perto de nós. Que Deus nos ajude e proteja os nossos nascituros. O Salmo 139, versículo 13 diz assim: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Deus forma a criança desde o início. O salmista continua dizendo: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Que obra maravilhosa é essa? Nós, obra-prima das mãos do Criador. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Deus trabalhava em você desde o início, no ventre de sua mãe. Agora, olha só o que disse Davi no versículo 16 do mesmo Salmo 139. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Deus vê a criança quando ela ainda nem foi formada. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus proteja o Brasil destas leis diabólicas e demoníacas que vêm para tentar fazer com que nós desagrademos a Deus. Que o Senhor nos guarde, que Deus nos ajude. Coloque aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. O que você acha da legalização do aborto? Se você concorda que essa mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fique com Deus.